Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Hoje é um dia especial, dia de Santa Ceia. E coincidentemente, Deus toca no coração da gente, às vezes a gente não percebe, mas nós acabamos escolhendo hinos assim de muita exaltação ao Senhor, dizendo que Ele é grande, que Ele é realmente tudo em nossas vidas. E é o Espírito Santo que muitas vezes nos leva a escolher as músicas mesmo sem ter uma consciência, e a gente acaba escolhendo em função de um momento especial como esse, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 27. Nós lemos essa palavra aqui lá no GOD de quinta-feira, lá na Adriane e no Vladimir. E eu tinha até escolhido um outro texto, mas Deus colocou no meu coração da gente estar meditando novamente sobre esse texto que tocou muito no meu coração. Atos 27, nós vamos ler a partir do verso de número 20. Atos 27, 20 a 26, amém? Amém. Atos 27, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E é contudo necessário irmos dar numa ilha. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer primeiramente pela tua palavra, Senhor, que acabamos de ler. Te peço, Pai, que o Senhor venha nos ajudar, venha fazer com que nós possamos refletir sobre esse texto, Senhor, que essa palavra entre no nosso coração, Deus, que venha realmente transformar nossas vidas, Senhor, porque sempre temos dito aqui que a Tua palavra ela é absoluta, ela é poderosa, ela é infalível, ela é inerrante, Senhor, ela realmente transforma nossas vidas, e eu creio, Deus, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo em cada um de nós, que não vai ser diferente nesta manhã. Eu creio que esta palavra vai transformar nossos corações e nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Pai, esteja conosco mais uma vez neste momento, derrama a sua unção sobre cada um neste lugar, Deus, para que nós possamos receber de ti, Senhor, a tua palavra aqui neste momento, Deus. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se, amém? Pessoal do GOD de quinta-feira, não se preocupem, que a gente muda um pouquinho, a palavra não é a mesma, tá? O conteúdo pode ser o mesmo, mas como diz a Bíblia, a palavra do Senhor se renova a cada dia, A gente pode ler infinitas vezes o mesmo texto, refletirmos sobre os mesmos textos, mas a palavra ela se renova. A cada dia Deus fala ao nosso coração de acordo com a necessidade que nós temos naquele momento, amém? Hoje nós ouvimos uma palavra e nós temos uma necessidade. Amanhã ouvimos a mesma palavra, mas a nossa necessidade é diferente, e o Senhor fala, o Espírito Santo fala em nossas vidas, através do que nós buscamos na palavra dele, amém? Então não vai ser diferente nessa manhã. Nós lemos um texto aqui, só para a gente entender o contexto da história, o que estava acontecendo aqui nesse momento. Paulo estava sendo preso, ele tinha sido preso ali pelos judeus, ele tinha sido acusado pelos judeus, preso pelos romanos, e ele ia ser castigado, ele ia ser açoitado, mas a gente sabe, vocês devem saber, se não sabem, vão saber agora, que Paulo era um cidadão romano, e como cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, ele não poderia ser tratado como qualquer um.
O cidadão romano, ele tinha algumas prerrogativas que faziam com que ele tivesse alguns direitos acima dos povos normais, dos hebreus, dos judeus. Então, quando foram açoitar Paulo, quando foram castigá-lo, ele falou: peraí, eu sou um cidadão romano e eu exijo que eu seja julgado por César. Então, foi daí que eles não tinham mais o que fazer. Então os governantes que estavam ali, né, os romanos, soldados romanos que estavam ali dirigindo o braço do exército romano ali na Judéia, não tinha escolha, vamos ter que levar Paulo para Roma. Então pegaram Paulo, juntaram mais alguns prisioneiros que teriam que ir para Roma também, teriam que ser levados para Roma, pegaram o navio e partiram para Roma. E ali foi um capitão, um centurião chamado Júlio, que comandava aquela guarnição de soldados romanos que estavam encarregados de levar Paulo e aqueles prisioneiros para Roma. E eles embarcaram nesse navio. E esse navio só que foi numa época muito complicada, onde já estava para se iniciar uma época de muita tempestade naqueles mares. Eles ainda tinham um momento que dava até para ir, mas dali para frente ia ser um momento que não tinha mais condições, porque existia um período, alguns meses, né? Eu não sei, acho que no final do ano, se não me engano, setembro, outubro, novembro, que não era impossível navegar naqueles mares. E já estavam próximos desse momento, mas partiram e foram. E aí a palavra fala que as tempestades começaram a vir e ficaram um mar bravio e a situação se complicou bastante. Teve um momento em que Paulo falou: vamos ficar aqui em Creta, é melhor ficarmos aqui, porque se nós continuarmos, poderemos ter alguns incômodos nessa viagem, algumas coisas poderão acontecer em função das tempestades. Mas aqui a palavra diz, eu não vou ler o texto, mas fala que Júlio, esse centurião, ele não ouviu Paulo, ele preferiu ouvir o timoneiro, o capitão do navio, o dono do navio, e não deu ouvidos a Paulo. Nós até comentamos isso lá no God, que muitas vezes acontece isso com nossas vidas. Às vezes um homem de Deus, uma mulher de Deus vem com uma mensagem para nós, vem falar algo sobre nós, vem nos alertar sobre alguma coisa e nós não damos ouvido. Nós não damos ouvido porque nós vamos buscar a resposta em quem? Aqueles que, pela nossa ótica, nossa visão humana, são os capacitados. Ali quem eram os capacitados? Era o timoneiro, era o profissional que sabia conduzir no navio. Era o dono do navio, que obviamente tinha uma grande experiência em navegação. Então como é que eu vou consultar agora, ou vou ouvir um simples homem que está sendo preso, levado prisioneiro, e não vou ouvir aquele que detém o conhecimento, que detém toda a expertise, que sabe como conduzir no navio? E às vezes acontece isso em nossas vidas, e nós começamos a dar razão, começamos a dar ouvidos àqueles que nós achamos que são as pessoas que têm um grande conhecimento, que têm uma grande experiência, e não ouvimos a Deus muitas vezes. E Deus fala não só através de pessoas, fala através de muitas situações, de sonhos, através de situações que nos acontecem, mas nós não ouvimos, nós não queremos ouvir, parece que não queremos ouvir a Deus falar. E vamos atrás daquilo que o nosso racional, o nosso intelecto tenta buscar, que são as pessoas que têm conhecimento, que sabem das coisas, aqueles que têm uma notoriedade. É a isso que nós damos ouvidos. Mas nós, como crentes e crentes em Cristo Jesus, somos diferentes. Nós temos sim que dar ouvido primeiramente a Deus. Tudo aquilo que nós vamos fazer em nossas vidas, cada passo que nós vamos dar, peraí, pode ser quem for que esteja falando, não, esse é o correto, esse é o caminho certo, é por aí que você deve seguir. Tá bom, tudo bem, mas eu vou primeiro orar a Deus, meu Deus, eu vou primeiro orar a meu Deus, vou ver qual é a palavra que Ele tem para mim, vamos ver se essa é a direção que Ele tem para mim. E nós temos visto muitas situações, eu tenho me deparado com inúmeras situações de pessoas que não ouvem a Deus, mesmo cristãos, e vão pelo seu coração, e vão pelas que as pessoas dizem, e acabam muitas vezes dando com o nariz da porta, como diz a palavra, o ditado popular, né? É uma situação difícil. Mas então o que acontece? Paulo então está sendo levado. Centurião não ouve a Paulo. Não, nós não vamos ficar aqui em Creta, nós vamos continuar a viagem. E continuar a viagem.
E foi uma situação muito difícil, porque a tempestade começou a assolar o navio, e começou a ser um maremoto, e coisas terríveis. A palavra diz que tiveram que cingir o navio, amarrar o navio. Eu não sei como é que funciona isso hoje, mas eu estive dando uma olhadinha nisso. Diz que eles amarravam o navio literalmente, né? Eu não sei como que é isso, né? Se passavam corda, o Dinei, que é caminhoneiro, conhece bem. Eu acho que, pelo que eu li, parece que eles passavam corda em volta do navio, sabe? Eu não sei como que eles faziam para passar por baixo da água, uma coisa meio estranha. Mas eles amarraram o navio para ver se o navio não se desintegrava. Tamanha era a força das águas, tamanha era a tempestade que começava a assolar aquele navio. E aqui nós justamente lemos um texto em que acontece o momento em que Paulo fala: vocês deveriam ter me ouvido, vocês tinham que ter me ouvido quando eu disse, não vamos sair daqui desse lugar, vamos ficar aqui, vamos aguardar, não é o momento agora de nós sairmos. O versículo fala: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas caindo sobre nós, a não ser uma tempestade, e fugiu-nos toda a esperança de sermos salvos. Já há dias eles não conseguiam nem ver estrela, nem sol, nem nada, era só tempestade. A esperança de sobreviver já estava se exaurindo, já não se tinha mais esperança, tamanha era a fúria do mar. E havendo já muitos que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, já havia 14 dias que ninguém colocava nada na boca, ninguém comia. E não é porque estavam jejuando a Deus, não é isso, não. É porque realmente o desespero era tão grande, o medo era tão grande, que nem comer conseguiam comer. Porque eles estavam realmente diante da morte. Achavam que realmente que iam morrer. Então Paulo colocou-se de pé, no meio das pessoas. Eram aproximadamente 270 pessoas, entre tripulação e prisioneiros que estavam naquele navio. E Paulo disse: fora na verdade razoável, senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, esta perda. Então Paulo se coloca de pé no meio daquela turma toda ali, e disse: vocês tinham que ter me ouvido, por que não me ouviram? Porque eu sou um simples servo de Deus, por que não me ouviram? Por que você não ouve a Deus quando alguém fala contigo e é uma pessoa que você sabe que é uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus? Muitas vezes tem um conselho para a tua vida: não faça isso, não faça aquilo. Mas a gente às vezes não ouve, quer ouvir aqueles que realmente aparentemente são aqueles que têm a razão e o conhecimento, mas muitas vezes não é. Nós temos que buscar a resposta em Deus sempre. E Paulo então coloca-se de pé e começa a exortar aquele povo, dizendo: vocês tinham que ter me ouvido. Se tivesse me ouvido, nós estaríamos seguros lá no porto, lá de Creta. Não estaríamos passando por uma situação como essa, como ele diz aqui, esse incômodo e esta perda. Mas aqui acontece algo interessante. Ele fala: mas agora vos ademoesto a que tenhais ânimo, se animem. Apesar de toda essa situação de desespero, eu peço a vocês para que fiquem animados, porque não vai se perder vida nenhuma de vós, mas somente o navio. Ninguém vai morrer nesse navio. Agora Paulo começa a ser usado por Deus e pelo Espírito Santo, e dizer aqui: ninguém vai morrer, e fala com autoridade. Porque nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esse Deus a quem Paulo serve ou servia, esteve com ele. O anjo do Senhor visita Paulo ali naquela tempestade, no meio daquele maremoto todo ali naquele navio. O Senhor visita nossas vidas em meio a tempestades. Ele manda anjo para falar conosco, para nos animar, para nos dar segurança. Por isso que quando nós somos crentes em Cristo Jesus, nós não nos abalamos, porque por mais que sejam complicadas as adversidades, o Senhor está presente em nossas vidas. E ali Paulo diz para eles: porque essa mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Paulo, fique tranquilo. Deus tem um propósito, Ele quer que você seja apresentado a César. Você vai ter que ir até Roma,
E enquanto você não chegar lá, não vai acontecer nada. Pode vir maremoto que for, pode vir onda que for, nada vai tirar a tua vida aqui. E tem mais, e Deus ainda vai te dar um presente, vai te dar todos aqueles que estão aqui no navio para você. Ninguém vai morrer. Quando Deus tem propósito em nossas vidas, irmãos, pode acontecer o maremoto e a tempestade que for, o mundo pode virar de ponta cabeça, mas nada acontece conosco. Podemos estar no meio da tempestade, no olho do furacão, mas nada nos acomete, porque o Senhor nos sustenta com suas mãos, com as suas próprias mãos, manda anjos para nos ajudar. Assim que é o nosso Deus. E esse que é o Deus de Paulo. Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, Paulo dizendo à tripulação, tenham bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Mas contudo será necessário irmos dar numa ilha. Deus prometeu e eu confio, Paulo estava dizendo, eu creio nesse Deus. E quando Deus fala com você, e quando você está passando por uma situação complicada, e quando você está precisando realmente de uma ajuda divina, porque a ajuda terrena já não resolve mais a tua situação, e chega uma palavra de Deus ao teu coração, e diz, não temas, porque Deus está contigo. Qual é a tua fé nesse momento? Você crê, você toma posse disso, você realmente se firma nessas palavras, e acredita realmente que Deus é contigo. É assim que nós temos que ser, porque Paulo ali estava dizendo, no meio de uma grande tempestade, onde todo mundo achava que ia morrer, ele fala, eu creio no meu Deus. O meu Deus me visitou hoje através de um anjo, e disse que eu não vou morrer, e que ninguém aqui vai morrer, e eu creio nele. Esse é o Deus de Paulo, esse é o nosso Deus, e como Paulo acreditava, nós temos que acreditar. Aleluias, Deus é poderoso, irmãos, Deus é poderoso, para controlar até tempestade, se for o caso, amém? Mas será contudo necessário que iremos dar numa ilha. Deus iria salvar aquela tripulação toda e a vida de Paulo, mas o navio ia naufragar. O navio ia a pique, o navio ia ser destroçado, e eles iam ter que ser jogados ao mar, como náufragos. Alguns iam ter que chegar nadando, alguns iam ter que se agarrar em madeiras, em pedaços do navio, mas iam chegar naquela ilha. As dificuldades podem vir, porque nós não estamos livres de nada disso. O Senhor já nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. São palavras de Jesus Cristo para nossas vidas. Ele não nos prometeu uma vida sem problemas e sem adversidade e sem obstáculo nenhum, não. Ele sabe que nós temos que passar por dificuldades, como eu creio que muitos aqui já passaram ou estão passando. Mas uma coisa é certa, nós vamos chegar vivos lá na ilha. Nós vamos chegar salvos lá na ilha. Por mais que seja complicada a situação que nós vamos atravessar, nós vamos chegar do outro lado. Porque Deus é conosco, aleluias. Essa é a história então, e Paulo então acaba caindo nessa ilha, acaba chegando ali com esses náufragos, e Deus Deus mantém todos vivos, nenhum se perde, aleluias, amém? E a questão é essa então, por que tantas coisas acontecem na nossa vida de forma inesperada? Por que muitas vezes as atribulações aparecem diante de nós? Por que tantas vezes os problemas nos acometem e às vezes chegam a nos deixar até meio atônitos em função de tudo aquilo que está acontecendo? Talvez uma doença inesperada, uma enfermidade, uma situação financeira que você não imaginava que fosse se deparar com ela. Talvez um momento de depressivo que você começa a entrar na sua vida, tua vida começa a afundar e você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não tenho mais ânimo para nada? Por que agora eu não consigo mais nem levantar de uma cama? Não tenho mais vontade de viver? O que está acontecendo na minha vida? Muitas vezes acontecem situações, muitas vezes acontecem problemas, sim, mas nós temos que aprender com esse texto, que
o Senhor tem um propósito para nossas vidas. E Ele vai nos manter vivos, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar, aconteça o que acontecer, seja qual o problema que se apresentar. Porque enquanto nós não vencermos, ou enquanto nós não cumprirmos o propósito de Deus, o que Deus tem para nós aqui, nada vai nos deter. Não é depressão, não é enfermidade, não é situação financeira, nada vai nos deter. Porque é propósito de Deus. Por isso que nós temos que entender que muitas vezes, mesmo passando por problemas, nós temos que entender que Deus está no controle. Nós temos que acreditar que Deus está no controle de nossas vidas. Naquele navio que estava afundando, Paulo estava ali dentro. Paulo, servo de Deus, um dos maiores apóstolos que nós conhecemos na palavra do Senhor, na Bíblia. Ele estava ali naquele barco e o barco estava afundando. E ele sabia que ele ia ser náufrago ali naquele lugar. Mas ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Essa é a grande diferença. E é isso que tem que ser a diferença em nossas vidas. Por mais complicada que seja a situação, nós temos que entender, temos que ter esse entendimento, que Deus está no controle das nossas vidas. Deus nos guia, Ele nos leva. Mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante de um naufrágio, Ele está nos sustentando. Esse é o nosso Deus, aleluias. Nossas vidas estão sob o controle de Deus. Eu vou ler aqui um texto em Salmos 34. Salmos 34, 8. Diz assim: Salmos 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, aleluias, Deus é bom, e bem-aventurado vocês que confiam nesse Deus, sabedores que são de que Ele é bom, aleluias. No mesmo capítulo, versículos 17 a 19 diz: Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Desculpa, irmãos, peguei um versículo errado. Peguei o capítulo 35, é 34. Capítulo 34, versículo 17 a 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, aleluias. Quando você clama, Deus ouve. Está aqui na palavra dele, e a palavra dele é infalível, aleluias. Você clama, Deus ouve, simples assim. Aleluias. Ele não só ouve, os justos clamam e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. Esse é o nosso Deus. Você clama, Ele ouve e te livra das angústias, te livra do desespero. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor está do nosso lado, o Senhor nos abraça, o Senhor nos pega no colo quando é preciso, quando estamos fragilizados, quando nada mais parece que consegue nos colocar de pé, o Senhor nos levanta. Esse é o nosso Deus, aleluias, glória a Deus. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas elas. Glória a Deus. Muitas são as aflições que nós passamos, nós somos os justos. Muitas são as aflições que passamos. 10, 20, 1000, 50.000, mas o Senhor nos livra de todas. Aleluias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus poderoso. Nós estamos ou temos a nossa vida sob o controle de Deus. E só existe duas situações, irmãos. Ou nossa vida está sob o controle de Deus, ou nossa vida está sob uma influência maligna, influência satânica do diabo. Nós sabemos que não existe situação em que nós estamos dos dois lados. Não existe essa possibilidade. A Bíblia já fala em diversas situações, em diversos momentos, que nós ou estamos lá ou estamos cá. Não tem como estarmos no meio termo.
Não tem como o mundo diz, né? Acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Isso não existe. Isso é conversa fiada, mundana. As pessoas do mundo falam isso. E muitos acreditam. Muitos vão lá e acendem uma vela para Deus. Vão até a igreja e oram, dobram o joelho. E depois saem de lá e vão para um centro de macumba, de umbanda, e acendem uma vela para Satanás. Infelizmente acontecem essas coisas. Mas nós sabemos que isso é impossível. Ou você está de um lado ou você está do outro. Numa guerra não existe você ser dos dois lados, não. Você tem que defender uma bandeira. Ou você fica de um lado ou você fica do outro. Não existe um meio termo nessa situação. Amém? Efésios capítulo 2 diz o seguinte. Aleluias. Efésios capítulo 2, nos versículos 2 e 3, a palavra diz: em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós um dia estávamos no mundo, nós um dia andávamos sob a influência de Satanás, do diabo. Antes de nós conhecermos esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos, que é vida para nós, nós andávamos no mundo como ovelha desgarrada, sendo influenciado ou sendo dominado por Satanás e suas hostes malignas. Aqui diz a palavra, andávamos sobre o domínio do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Aqueles que estão no mundo, que não seguem o Senhor, são os filhos da desobediência, são aqueles que são rebeldes com relação a Deus, que não ouvem a palavra do Senhor, que não seguem os princípios e as doutrinas de Deus. Aleluias. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Era assim que nós andávamos segundo o desejo da concupiscência carnal, da nossa carne, que nós sabemos que a nossa carne é inclinada para o mal. O homem é inclinado para o mal, a nossa natureza ela é maléfica. Eu falei porque elas sempre falam maléfica, usam, sempre brincando, elas usam essa palavra. Não, fulano é maléfico, não sei o que é maléfica. E aí veio na minha boca, eu lembrei dela. Mas a nossa carne é isso, a nossa carne é depravada, a nossa carne tem inclinação para o mal. Se não é Deus em nossas vidas, irmãos, se não é Deus em nossas vidas, olha, promiscuidade, sujeira, ruindade, maldade, perniciosidade, tudo que você pode imaginar de coisa ruim, é o que nós estaríamos fazendo agora, se não fosse Deus em nossas vidas. Deus é que nos tira de tudo isso. Deus é que nos dá força através do seu Santo Espírito que habita em nós, porque hoje, como novas criaturas, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e aquele que habita em nós, Ele nos limpa, Ele nos dá direção, Ele nos fala o que devemos e o que não devemos fazer, Ele nos direciona para andarmos corretamente nos caminhos do Senhor. Aleluias. Como podia um apóstolo como Paulo passar por tudo aquilo que passou? Passou porque Deus tinha um propósito na vida dele, como eu disse. Deus tinha um propósito. Deus escreveu ali nas linhas da vida de Paulo: Paulo, você vai para Roma, você vai ser apresentado a César. E ali em Roma, veja bem, Paulo, veja bem o que vai acontecer ali em Roma. Você não vai ficar ali encarcerado, e a sua voz não vai ser ouvida somente por César e aqueles que o cercarem ali, que vão estar incumbidos do seu julgamento. Não, a sua voz irá transpor. Obrigado. Jesus devia dar umas travadas, né? A palavra está aqui, mas as tuas palavras irão transpor aquelas paredes.
Muitos ali naquela cidade ouvirão do amor de Jesus, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você tem que ir para lá por isso. Por isso que Paulo tinha que chegar até lá e nada iria acontecer. Na nossa vida, Deus tem um propósito. É lógico que um dia o Senhor vai nos recolher. Nós não somos imortais, né? Nós não queremos morrer, né? É como a gente costuma dizer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? É engraçado isso, né? Nós gostaríamos de ir para o céu vivo, né? Ninguém quer passar pela morte, mas nós vamos ter que passar por essa morte física, né? Mas o Senhor um dia vai nos recolher. Nós estamos na fila, né? Como eu vi outro dia lá, uma figurinha que postaram lá, né? Existe uma fila, né? E nós estamos na fila. E o Senhor nos colocou nessa fila, não dá para voltar atrás, né? Não dá para dar vez para outro, né? Às vezes vocês estão educados, né? Nessa fila da morte, né? Oh, por favor, pode ir na frente, não, por favor, né? As mulheres primeiro, pode passar. Não é assim. Deus colocou você na fila, o teu lugarzinho ninguém tira. Por mais que você esperneie, você vai ter que ficar naquele lugarzinho, né? O teu lugar já está reservado. Amém? Deus um dia vai nos levar. Mas, enquanto o propósito que Deus tem para nossas vidas não se cumprir, nada vai acontecer. Por isso, irmãos, que nós não podemos nos desesperar. Por isso que nós temos que ter a nossa vida tranquila e temos que viver em paz. Porque nós sabemos que Deus está no controle. Não importa o que acontecer, quando chegar o momento, é o momento de Deus. E quando for o momento de Deus, eu te garanto, você vai partir em paz. Vai ser uma situação diferente. Aleluias, né? É assim mesmo que acontece. O crente não entra em desespero. O crente não vai gritar, vai espernear, vai entrar em desespero. Não. Ele sabe que chegou o momento que Deus vai levá-lo para a glória. Amém? Porque nós sabemos que vamos para um lugar infinitamente melhor. Nós vamos ter um corpo glorificado, onde a palavra diz que não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais situação financeira negativa no banco, não haverá mais enfermidade, nada vai ter disso, irmãos. É só alegria, é só prazer. Então nós temos paz no nosso coração. Quando chegar o momento certo, nós vamos estar em paz, porque nós sabemos que o Senhor Deus está nos levando para a glória, amém? Por isso que nós não nos desesperamos, e é por isso que Paulo não se desespera, e por isso que Paulo não se desesperou. Olha que interessante, nós temos ali um versículo no capítulo 28, desse mesmo livro de Atos, que eu acho muito incrível isso. No capítulo 28, no versículo de 1 a 7, diz o seguinte: então Paulo agora estava já na ilha, já estava ali, tinham sido já recolhidos todos os náufragos, as pessoas da ilha estavam ali ajudando eles, né? E a palavra diz assim: e havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Eles foram bons, os bárbaros que viviam ali, foram bons com eles ali, amém? Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides, de galhos, de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Uma cobra, uma serpente pula e agarra e morde a mão de Paulo, e uma cobra de veneno mortal, e as pessoas ali sabiam que era de veneno mortal, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, certamente esse homem é um criminoso, certamente esse homem é um assassino. Por quê? Visto que, como ele escapou do mar e da tempestade, a justiça não o vai deixar viver. Quer dizer, eles quando viram aquela cena, a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram e pensaram e comentaram entre eles: infelizmente é um assassino, é um homicida, escapou do naufrágio, mas vai morrer agora com esse veneno. Eles acreditavam nisso, eles acreditavam que essa justiça que se refere aqui, a deusa da justiça, é uma deusa deles, iria matá-lo, né? Porque ele era um criminoso.
Mas, olha só que coisa incrível, como esse Deus é maravilhoso. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto. Deve ter ficado todo mundo assim, olhando para Paulo. Eu acho que Paulo falou, pô, mas o que está acontecendo comigo, né? Pô, todo mundo com aquele olhão assim, olhando para ele, né? E aquela turma toda, e não tirava o olho, nem respirava. Vai morrer agora, vai inchar, vai cair. Essa era a expectativa. Porque a cobra era venenosa, amém? Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, espera, e nada, não inchava, não caía, não acontecia nada, mudando de parecer, começaram a dizer, é um Deus. Esse é um Deus, amém? O homem é uma coisa incrível, né? De assassino para Deus, né? É uma coisa inacreditável, né? Infelizmente nós fazemos muito isso com os políticos no nosso país, né? Uma hora está lá, é um assassino, de repente nós endeusamos o cara, né? E assim acontece, né? E ali de assassino e homicida, ele passa a ser considerado um Deus. Paulo não se desespera, porque Paulo sabia. Mas por que Paulo não se abala? Por que de repente uma cobra, uma víbora venenosa, perigosíssima, morde a mão dele, e ele não se abala, ele chacoalha como se fosse um pernilongo? Por quê? Porque nós lemos ainda há pouco, que um anjo visitou ele no navio, um anjo do Senhor, e disse para ele, Paulo, Deus quer que você seja apresentado em Roma. E Deus, e Paulo cria nesse Deus. Ele acabara de receber a visita de um anjo dizendo que ele iria para Roma. Então aquela cobrinha não ia tirar a vida dele. Aleluias, é assim que nós como crentes temos que ser. É assim que nós temos que agir. Nós não podemos nos abalar com qualquer problema que se apresente. Nós temos que ter a firmeza e a convicção de que existe um Deus que está no controle das nossas vidas. Se nós cremos nesse Deus, nós temos que ter uma postura diferente, porque senão não adianta, irmãos. Se nós sairmos daqui dessa porta para fora, e qualquer coisinha que se apresentar no nosso caminho, nós, ai meu Deus, entrar em desespero, o que vão falar desse Deus? Qual é o testemunho que nós vamos estar dando? Oh, mas isso é um crente? Eu não tenho medo disso, e ele se apavora e se desespera com isso? Ou nós confiamos nesse Deus ou não confiamos? Amém? Esse é o Deus que nos guarda. Aleluias. Às vezes nós não entendemos porque passamos pelas situações, mas Deus tinha dito para Paulo, você vai para Roma, e isso para ele foi o suficiente, para que a postura dele fosse aquela que ele teve. Não, nada iria abalá-lo, nada. Para finalizar, talvez você esteja passando por uma situação difícil. Eu não conheço a vida de cada um no profundo, na intimidade. Conhecemos algumas pessoas, sabemos de alguns problemas, mas não sabemos de todos, né? Talvez você esteja passando por uma situação difícil, mas não se desespere. Tenha essa certeza, Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua vida. Não importa o problema que você esteja passando, se você acredita em Jesus Cristo, nesse Deus poderoso, Deus está no controle da tua vida. O Senhor tem um propósito para a tua vida. Se você acredita nele, Ele tem um propósito para você. E o curso da tua vida não vai mudar, porque o curso da tua vida, quem dita é Ele. Quem escreve é Ele. Quem vai te direcionar é Ele. E nada vai mudar. Por mais difícil que sejam as circunstâncias, Ele está no controle. Aleluias. O navio pode afundar, a serpente pode picar a tua mão, pode acontecer a tribulação que for, Deus está no controle da tua vida. Aleluias. E esse Deus merece uma salva de palmas por isso, porque Ele é um Deus de poder. Aleluias. E nós cremos nesse poder. Oh, glórias. Aleluias. Tudo vai passar. Está difícil. A situação está complicada. Não está fácil de suportar. Vai passar. Tudo vai passar. Amém?
Deus vai te guardar. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar. Eu quero orar nesse momento. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus que não nos abandona jamais. E é por isso que nós somos gratos a esse Deus. Porque Ele é um Deus que não nos desampara. Ele é um Deus que está sempre nos sustentando. Aleluias. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.